Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos do podcast 360MD com mais uma mulher empreendedora, uma convidada muito especial que está comigo e daqui a pouquinho, logo após a vinheta, eu vou apresentá-la. Gente, não perde porque esse podcast está muito massa e ela vai contar aqui a sua experiência de vida, a sua jornada, o que uma pessoa com a mente empreendedora precisa fazer para chegar lá. Me aguarde que depois da vinheta a gente está de volta. Pronto, pessoal, de volta aqui no nosso podcast 360MD e eu estou com uma pessoa muito especial, está bem aqui comigo, Gerliane Araújo, uma mulher empreendedora, batalhadora. Olha, eu posso arrumar aqui muitos adjetivos, mas de fato é uma pessoa que logo que eu a conheci, eu já me admirei pela coragem, pela garra, pela força de vontade, o brilho nos olhos. É aquela pessoa que bota o pé de manhã no chão e já muda o astral, já muda a sua vida, o semblante. É aquela pessoa que eu digo que as mulheres são leoas e ela vai para cima mesmo. Então eu vou pedir para que a Gerliane se apresente aqui para nossa audiência. Gerliane, seja muito bem-vinda ao podcast 360MD. É uma honra você aqui conosco, passando tanta riqueza de informação para a nossa audiência, para esse público que nos segue, porque exemplo de quem empreende está aqui na minha frente. Então, Gerliane, é com você agora, a bola é sua. Uau! Né? Muito obrigada, Marcos, por tudo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque tudo provém dele. E segundo, eu quero agradecer a Nayane, né, que foi através dela que eu conheci vocês, né, de uma forma bem direta, e ao Marcos, né? E só quero aqui agregar, falar um pouquinho da minha história, falar de quem é Gerliane Araújo, né? E falando um pouquinho de mim, né? Eu sou filha da Socorro, gosto muito de dizer isso, porque para mim, a minha mãe é uma grande referência, né? Sim. Porque a minha mãe, ela teve uma auto-renúncia para poder criar os seus filhos, né? Foram 5 filhos sozinha, e ela me deu muita força, né? E apesar de ter passado por muitos desafios, né, na minha infância, na minha adolescência, hoje eu sinto muito orgulho da pessoa que eu me tornei, né? E como eu quero agradecer, né, pelas palavras, que realmente é isso, né? A gente tem que acordar determinada, sabendo o que vai fazer. Isso. Nem todo dia vai ser aquele dia, ai, bom dia, vizinho. Nem todo dia são flores, né? Né? Mas eu acredito que a constância é um dia de cada vez, todos os dias, né? E falar um pouquinho de mim, né? Eu sou uma menina muito sonhadora, né? Apesar de ter 40 anos, mas sou uma menina muito sonhadora, né? Desde cedo eu comecei a trabalhar. Quando o meu pai, ele foi embora, deixou a minha mãe, né, com os filhos, e eu me prontifiquei a ser o marido da minha mãe, né? Muitas pessoas lá onde eu morava... Já tão nova e já com tanta atitude. Tive que ter, né? Então, quando eu morava lá no Planalto, e aqui em Russas, né? Uhum. E eu sempre, as pessoas sempre me conhecem, né? E quando fala de Gerliane lá atrás e tal, fala da minha garra, realmente, que eu nunca consegui ver, né? Tudo que estava acontecendo ali com os meus pais, com a minha mãe, né? Com essa ausência do meu pai, e ver os meus irmãos precisando, eu ficava, né? Quando eu era bem mais nova, eu ficava em casa, eu comecei para trabalhar, né? E quando eu consegui trabalhar, meus 14 anos de idade, aí a gente ficava trabalhando fora e os meus outros irmãos ficavam em casa, né? E foi um pouco difícil na época, né? Tão jovem, pegar toda essa responsabilidade. Mas eu acredito que o Senhor, ele tem um propósito para tudo na nossa vida, né? Ele escolhe, né? Eu digo que ele enfeita muito a história da gente, para poder lá na frente a gente contar com mais propriedade. E é isso, né? Comecei a trabalhar muito jovem, com uns 14 anos, como doméstica, né? Era eu e minha mãe como doméstica, mas aos 16 anos eu fui trabalhar na Dakota, né? Foi meu primeiro trabalho, carteira assinada. E eu amava trabalhar naquela empresa, né? Todo mundo falava mal e eu amava. Ia toda maquiada, adorava aquilo ali. Só que eu acredito que tudo na vida tem o seu tempo, né? Pode ter certeza. E eu entrei com 16 anos e com 22 eu decidi sair, pedir demissão, sem nada em vista, né? Eu sempre costumo dizer isso, que as pessoas só querem tomar uma atitude quando já tem algo, né, na frente, em vista, né? Em tipo vista. Assim, meu porto seguro está ali. Um seguro, uma estabilidade. Até porque estabilidade nem existe, né? Não existe. De fato, não existe. Mas eu saí da empresa na época
E eu disse, não, vou passar aí uns meses, né? Até porque eu que pagava aluguel, eu que pagava... Tudo já na tua responsabilidade? O mercantil, juntamente com a minha mãe, né? Sim, Tudo sim, lá era eu e ela trabalhando juntas para poder realmente arcar, né, com as despesas de casa. Da família. Exatamente. Aí eu saí, né? Mas com 14 dias a oportunidade veio na minha porta, né? Olha só. E eu comecei a trabalhar. Na verdade, quando eu fui para aquela oportunidade, eu fui totalmente sem nenhum tipo de intenção. Sim. Eu disse, não, eu só vou porque a minha tia que foi bater na minha porta, né? Por consideração a ela, que a minha tia para mim, né? Que eu gosto muito de falar da saúde, né? A saúde trabalha na Mafalda. Que ela foi para mim um grande incentivo para trabalhar com vendas. Sim. Depois eu volto a falar dela. Sim, perfeito. Porque dentro da minha trajetória de vendas, né, eu nunca tive um estímulo em casa, né? Tipo assim, meu pai nunca foi empreendedor, minha mãe nunca foi empreendedor, ninguém. A única pessoa dentro do meu meio que eu via ganhar dinheiro com vendas era a saúde. Sério? Entendeu? Que Por quê? Porque nesse período eu trabalhei na casa dela, cuidando do filho dela. E ela tinha tudo que eu queria. Ela tinha uma bicicleta na época, né, que eu queria, ela tinha maquiagem que eu queria, ela tinha maquiagem que eu queria. E o que é que ela fazia? Ela vendia. Então, para mim, isso ficou muito claro. Marcou em você aquilo ali? Se eu vender, eu vou conseguir. Se eu vender, eu vou ter. Então, aquilo ali ficou no meu subconsciente por vários anos. Só que, né, fui para o mercado tradicional, CLT, passei 6 anos na Dakota. E quando eu saí da empresa, eu fui chamada, né, na verdade, era ela que tinha recebido essa oportunidade nessa loja, só que ela disse que não dava para ela porque viajava, e na época eu era solteira, 22 anos, né, não, então vai você. E, gente, Marcos, eu fui, tipo assim, não vou só para poder dizer que eu fui, né, porque como a gente, às vezes, não se acha capaz de realizar aquele trabalho, né? Perfeito. Eu disse, não trabalho com vendas, lá é maquiagem, eu não sei maquiar. Mas eu vou. Fui lá, só disse verdades, né? Eu lembro. Só disse verdades. Só disse verdades. Porque, na época, a coordenadora olhou para mim e disse assim, você gosta de ler? Eu disse, detesto. Aí ela olhou assim para mim, você não gosta de ler? Não, gosto não, mulher. Não gosto de ler. Imagina. Você trabalha com vendas? Eu disse, nunca vendi nada. Né? Na época eu era manicure. Eu disse, não, eu só faço unha, mas nunca vendi nada, não. Aí ela me fazia as perguntas, eu respondia com a maior sinceridade do mundo, né? E ela olhava assim pra mim, eu disse, aí que eu não vou ficar mesmo, né? Na minha, né? Mas saí dali, dei tchau, e pra mim aquilo ali tinha sido só mais uma entrevista e tal. Na verdade, não tinha feito nenhuma entrevista até então. Quando foi na semana seguinte, eu recebi a ligação. Tem como você participar da primeira etapa do treinamento? Eu quase que eu não acredito. Eu disse, gente, que legal. Né? Aí eu fui lá, enfim, fez a entrevista, passei na primeira, aliás, o treinamento, né? Passei na primeira etapa, passei na segunda e ali fiquei por 6 anos nessa empresa, né? Que máximo. Eu dou um valor a esse tipo de história, porque é uma pessoa que está indo crua, totalmente assim, mas só tinha uma coisa que a gente vai ressaltar aqui. Que está em falta no mercado é a sinceridade. Sinceridade. E aí? Aí, assim, aí essa empresa, eu gosto muito de falar, né? Eu acredito que a gente tem que ter muita... E a gente tem que ter honra. Certo. Por onde a gente passou. A gente tem que realmente dar honra a quem tem honra, né? Isso. Eu digo que na Dakota eu aprendi a ser resistente, né? Que na época, hoje em dia é muito bom, né? As pessoas sentadas, né? Na minha época era em pé, não tinha ventilador. O processo era mais árduo, né? Bebi água uma vez, ia pro banheiro uma vez. Foi lá em 2020, né? Estamos em 2024. Aí, então, assim, hoje, né? Quando eu vejo lá as minhas falando assim, mulher, na minha época não era assim. Graças a Deus que melhorou, né? E quando eu fui para essa outra empresa, que é o Boticário aqui de Russas, eu aprendi demais. Lá eu aprendi a ser resiliente, aprendi a ler, né? Lá no Boticário eles me ensinaram muita coisa, né? Aprendi a vender, a me comunicar. Eu entrei na loja sendo uma consultora de vendas externa, né? E eu não sabia dirigir moto. Foi tão engraçado que eu não sabia dirigir nada. Tu gosta de desafio, não gosta? Um pouco. Meu Deus. Eu não sabia dirigir nada. Aí eu lembro que na época só ficava com esse carro quem soubesse dirigir. E na época não tinha Demutran, não tinha essas coisas, né? Fiscalização não era tão apertada. Tão árdua, né? E eu disse, não, mas eu não posso perder, porque eu já estava gostando daquilo ali, né? A marca pesa muito, eu vi que eu podia crescer muito ali. Eu não podia perder, porque eu não sabia dirigir, né? Aí eu lembro que eu tinha dado umas 2 voltas, assim, observando uma pessoa dirigindo, eu disse, eu vou aprender a dar de bis. Aí teve uma vez que a minha gerente disse assim, olha, vai deixar esse cheque em tal canto.
Eita. Aí eu peguei e disse, me dá aí, Nossa. que eu vou. Eu lembro que eu saí ali do Boticário e a pessoa onde eu ia entregar era perto ali do INSS por trás. Sim. Aí eu saí cheia da razão, peguei esse cheque, coloquei dentro da bolsa e passei a perna na bis. Olhei assim pra bis, aí tava um rapaz do lado, eu disse, as marchas estão pra cima ou pra baixo? Aí ele pegou, se eu sabia andar de bi, não... E a gerente na porta olhou pra mim. Saber. Aí eu peguei e disse, pra baixo. Aí eu peguei e disse, eu posso ir e voltar só de primeira? E ele, pode. Mas você vai acabar com a bis. Posso? Aí ele pode. Pô, então tá bom. Lá vem toda torta. Incrível. Desabei com essa bis. Eu lembro que quando foi para eu fazer o retorno, eu saí da bis e dei a, né? Fez a curva direitinho. Não, eu saí da bis, né? A pé, andando mesmo, fiz a bis igual a bicicleta. Sim. Tá. Você foi com a bis caminhando em cima, montada na bis. Sim, claro, de primeira. Tá vendo? Todo mundo olhando assim, eu tô bem, não sei o quê. Eu disse, tem a calma que eu tô aprendendo. Muito bem. Parei lá, entreguei o cheque, né? Fiz a curva. Manual, saí da bis, a pé mesmo, fiz a curva e voltei. Cara, aquilo ali pra mim, eu passei o dia alegre. Eu disse, agora eu já sei andar de bis. Pronto. A partir dali, eu fui a motorista daquela loja. Muito Aí, bem. Entrei como um vendedor externo, porque eu tinha que saber andar de bis, como é que eu ia vender externo, né? Perfeito. E como era essa venda externa? Era ir para uma comunidade sem conhecer ninguém, bater em porta, oferecer o produto e depois voltar de novo, enfim, né? Fiz todas as comunidades aqui de Russa, Bento Pereira, Miguel Pereira, Bom Sucesso, Poço Redondo, tudo nessa bis e com essa bem muito de sacola. E resolvendo tudo com a bis. E tu com a bis. Que máximo. Aí sei que com o tempo, né, eu fui para dentro da loja, assim, uma vendedora interna, né? E apareceu uma oportunidade, eu fui para a gerência da loja. E eu só tenho muita gratidão por isso, porque eu aprendi tudo através de lá, né? Claro. Eu aprendi a ter uma lista de clientes, que é o mais importante para o empreendedor, é uma lista de clientes. Sim, os bons contatos, né? E a classificação dessa lista, claro, né? Então, claro. assim, eu aprendi isso no Boticário. Então, assim, sou muito grata por tudo que eu aprendi lá. Lá eu participei de várias campanhas dentro do ano, né? E através dessas campanhas eu ganhava todo ano uma viagem, né? Então, através dessas campanhas que eu bati as metas, né? Eu conheci Cancún, no México. Eu fiz um cruzeiro pela costa brasileira. Legal. Conheci Curitiba, Costa do Sauípe. Enfim. Eu admiro muito, e aqui eu vou continuar batendo nessa tecla, porque assim, percebam que se um grau de dificuldade poderia ser um impeditivo para que você não tocasse o barco para frente, se o medo fosse maior do que a tua vontade, né, maior do que a tua coragem, talvez você ainda estivesse lá atrás, ou em algum momento você tivesse deixado de abraçar oportunidades. E o que é uma característica muito forte do empreendedor, e eu sempre falo isso de uma forma muito interessante, é que o empreendedor, ele pula de um penhasco, sem nada, sem paraquedas, mas ele é capaz de construir um avião em pleno voo, ele é capaz de... Ele se vira. Ele vai fazer o que for possível para atingir o objetivo dele. E aí tu percebe que a Gerliane vai lá, pega uma moto, eu achei incrível a coragem, sem dizer assim, passa primeiro, ainda puxa um diálogo com a pessoa, me ajude aqui, alguém, né, apareceu lá um anjo, ela passa assim, vai, e a pessoa se torna uma líder, a pessoa vai lá e conquista e busca, e eu acho que a chave para o sucesso tem muito a ver com isso que você está falando agora, né? E depois desses cruzeiros que você fez, por onde mais que você galgou essa sua carreira, porque é incrível. Marcos, eu costumo falar que tudo na vida, você tem que ter um grande motivo por trás. Claro. Né? Eu tinha um grande motivo para poder passar uma marcha, para poder pegar uma bis sem saber. Eu tinha um grande motivo para poder, tipo assim, todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, eu tinha um grande motivo, que na época, né, era a minha família. Hoje, graças a Deus, estão bem. Minha mãe se aposentou, estou muito bem, graças a Deus. Mas na época, não, né? Então, assim, quando eu pensava em desistir, quando eu ficava triste, quando eu passava por situações, que existem muitas situações, tá? Porque tem a diferença do empreendedor e do vendedor, né? Na época eu era uma vendedora, eu vendia para uma loja e era comissionada por isso. Mas tinha grandes desafios, né? Conquistar cliente, bater meta e tudo. E quando muitas vezes, né? A loja fechava muito tarde, abria muito cedo, em datas comemorativas, enfim. E a resiliência tinha que estar ali. Quando você trabalha com público, o público não quer saber. Você tem que estar ali lindo, maravilhoso. E sorrindo. Sorrindo. Por quê? Porque seu problema pessoal está em outra caixinha. Ninguém tem culpa daquilo.
Eu sempre costumo dizer que você não tem como separar. Mas a pessoa não tem nada a ver com isso, tem que tratar ela bem, né? Sim. E tudo tem um motivo, né? Então, assim, passei esse período de tempo, aí decidi sair, pedir demissão, né? Em 2012, para poder ser sacoleira. Olha só. Literalmente ser sacoleira. Por quê? Porque eu admirava demais as meninas que chegavam lá na loja, as revendedoras, 8, 9 horas da manhã, tinha acabado de acordar. Márcio, Marcos, aquilo pra mim era tipo assim, era ostentação. Passar um pouquinho do horário normal, né? Por quê? Porque desde os 14 eu sempre acordei muito cedo, né? Eu fui pra Dakota, na época na Dakota era o quê? 5h30, a gente tinha que estar acordada às 5 horas, né? Pra gente estar lá e tal. E no Boticário não era diferente, porque a gente começava às 7, então no mínimo 7, 6 horas tinha que estar acordada, porque eu vinha muitas vezes a pé, que nem bicicleta eu tinha, né? E eu disse, cara, é muito bom ser revendedora. Olha, nossa, que horário é esse? Tu acordou agora, amiga. Aí eu ficava assim. E também a liberdade financeira, né? Sim. Porque quando você é revendedor, quando você vende para você, quando você é empreendedor, a margem de comissão é muito maior, né? Eu sempre fui muito ligada a muitos números, né? As meninas trabalhavam comigo, tipo assim, quando primeiro dia do mês já sabia quanto eu ia vender no mês, quanto eu ia vender na semana, quanto eu ia vender no dia, quantos clientes eu tinha que atender, para poder chegar ao final do mês e atingir a minha meta, né? E sempre foi assim. Isso aqui é o objetivo. Porque se não for, porque assim, dá uma meta para você, sei lá, de 100 mil reais, um exemplo. Se essa meta vir para você de 100 mil reais, se você olhar, você vai ver o elefante enorme. Agora, se você pegar esse elefante e você fatiar, e todos os dias você comer uma fatia, no final do mês você vai ter esse elefante todo comido sem perceber. É de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Por isso que é muito bom a diluição da meta, né? Isso. Então, eu sempre gostei de fazer muitos desses cálculos, né? Então, saí e continuei a fazer a mesma coisa, só que com maior opção, né? Eu saí, comecei a vender Boticário, Natura, peguei roupa na Tempera Fio 7 para vender e tudo. Enfim, só que eu senti uma necessidade de algo a mais. Por quê? Expandir um pouco mais. Porque quando a gente trabalha vinculada a uma empresa, não vou dizer que você trabalha para a empresa, mas vinculada, você tem treinamento, você tem capacitação, você tem orientação, você tem um patrão, você tem não sei o quê, né? E quando eu saí nessa época, eu não tinha a mentalidade de empreendedor que eu tenho hoje. Eu tinha a mentalidade de vendedor. Né? E eu fiquei meio assim, mas enfim, continuei. Eu saí em julho, aí passa o julho, quando foi em setembro, agosto, setembro, eu conheci a Mary Kay, né? A Mary Kay para mim foi um grande divisor de águas, né? Cada empresa que eu passei para mim foi um aprendizado. Um aprendizado. Então, na Dakota foi uma resistência, no Boticário, resiliência. Eu tive que ser muito resiliente lá. E na Mary Kay eu aprendi a sonhar. Coisa que eu não sabia o que era isso. Que máximo. Né? E na Mary Kay eu comecei como vendedora mesmo, consultora de beleza, fazendo aquilo que eu já fazia, né? Questão de aplicar maquiagem, fazer a demonstração, fazer a sessão de cuidados com a pele, que aplicar os produtos para as pessoas sentirem na consultoria, né? Então já fazia isso no Boticário, então na Mary Kay eu só fiz e por mais vezes, né? Eu lembro que a minha líder dizia assim, tu tem que fazer 2 sessões por dia. Eu fazia 5. Nossa. Porque eu queria aquele resultado mais rápido, né? E foi muito bom o meu começo, né? Na Mary Kay eu iniciei em setembro. Com 3 meses eu coloquei uma carta de qualificação a um diretorado. O que é diretorado da Mary Kay? É você ter um grupo e você liderar esse grupo. Mas para você colocar essa carta, você precisa ter números. Sim. Né? Tem que ter bons resultados. Bons resultados. E meio que eu me dividi entre a venda do produto dos meus clientes, eu saí com uma cartela de quase 500 clientes na época, e também a pegar pessoas a fazer a mesma coisa que eu fazia, que era revender, que era passar produto, que era fazer consultoria, né? Eu ensinava as meninas a fazer consultoria como eu fazia, né? Aplicar maquiagem, aplicar os produtos de pele, enfim. Então, nesse período de 3 meses, eu construí um time, né? Com mais de 40 mulheres, fazendo exatamente o que eu fazia, né? E quando foi em fevereiro de 2013... Né? Eu passei 3 meses na construção, 3 meses na qualificação. E quando foi em fevereiro, já entrei como uma diretora de vendas, né, da Mary Kay Brasil. Tu é muito precoce nas coisas que tu faz. Eu estou observando que tu consegue evoluir numa velocidade muito acima da normal, não é isso? É porque, assim, eu sou muito intensa, né? Eu não sabia que eu era intensa, mas eu analisando todo o meu percurso para chegar até aqui, eu sou muito intensa. E quando eu não tenho o resultado que eu espero, eu me desmotivo. Então, porque assim,
Existe a corrida, né, em direção ao sucesso, mas você escolhe ou essa corrida ela ser muito lenta ou então ela ser muito rápida. Perfeito. E por experiência, uma corrida lenta te cansa mais rápido. Claro, claro. Porque nós somos movidos por resultados, né? Claro. Você pode estar morto de cansado aqui, mas se você tiver um resultado daquilo que você está fazendo, financeiramente falando, ou então, enfim, das pessoas reconhecerem, te dá ânimo para você continuar, né? Claro. Então, o resultado para mim é fundamental. Perfeito. Então, fechei ela em minha qualificação, né? E comecei a fazer uma construção dentro da Mary Kay. Trabalhei muito. Esses dias, o meu marido estava mandando para mim alguns locais que a gente fez demonstrações de produto. Eu acredito muito na demonstração do produto. Sim, Por quê? Porque a partir do momento que eu demonstro o produto, a pessoa já vai me dar a opinião de imediato daquele produto. E aí vai ter uma conversa mais franca. O feedback é ali. O feedback é ali. Porque o que acontece? Esse produto é bom, mas não estou vendo, não estou pegando, não estou sentindo. Eu gosto muito da consultoria e a demonstração do produto. Perfeito. Né? E após ali, em 2014, né, no ano seguinte, eu consegui meu primeiro carro cor-de-rosa, né? Que legal! Que é uma meta que a empresa dá, que você atinge essa meta e você tem o direito de uso do carro. E esse carro sempre foi uma grande, tipo assim, enigma, né? O carro é dela, o carro da empresa, né? Quem é o carro, afinal de contas? Hoje eu saí, né? Tá com fazer 4 anos que eu saí da American agora em dezembro. E as pessoas dizem, vai entregar o carro? Não, meu amor, não vou. E eu vou explicar por quê. Em 2014 eu atingi a meta, né? Do carro cor-de-rosa, enfim, uma pontuação juntamente com o meu time. Nada se faz sozinho, você precisa ter pessoas. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do multinível, a respeito do marketing de relacionamento. Isso, eu já estou até preparando aqui para te fazer uma pergunta a Porque eu acredito muito no poder da união de pessoas. Claro. Quando você une várias pessoas, né, com um objetivo só, todo mundo cresce, né? Sim. Não é aquele mono. É um multi, né? E o líder, o bom líder é esse, não é? É aquele que consegue regimentar uma equipe, conseguir passar a essência e produzir bons frutos. E você tem muito disso em você. Tu acredita que eu vendo agora, fazendo uma leitura breve de você, eu percebo que, embora você me dizendo que lá atrás você era só uma vendedora, mas eu costumo dizer que você já tinha um bichinho do multinível, do multinível não, do empreendedorismo dentro de você. Em algum momento esse bichinho eclodiu e começou a tomar forma e lógico, com as empresas pelas quais você passou foram te dando bagagem, você foi se desenvolvendo, né? A sua fome, porque é assim, gente, quando ela estava falando aqui, eu rapidamente para ilustrar um pouco, eu vi numa reunião com alguns profissionais palestrantes, ele disse assim, olha, você correndo uma maratona, né, em quanto tempo você acha que você conseguiria fazer um percurso? E saiu perguntando às pessoas que estavam nessa reunião. Aí disse, não, eu estou muito cansado, talvez eu vá bem devagar, o outro, não, eu não consigo ir tão rápido e tal. Aí, na média, todo mundo ficou do vou devagar para baixo, né? E tinha uns que quase parando, tinha uns que diziam, nem do canto eu saio. E aí ele deu uma pausa, num dado momento, ele disse, olha, e se eu dissesse para vocês que tinha um pitbull atrás de vocês? Tinha um motivo para você correr, né? Aí o cara, pitbull, mas logo um pitbull, não tinha outro cachorro não tinha outro bicho mais não. Aí ele disse, não, pitbull. Aí sim, agora você, vamos lá, vamos voltar às perguntas. Se você tivesse um pitbull atrás de você nessa avenida ou em determinado local, você precisasse correr, quanto você poderia dar para poder escapar de morrer? De ser estraçalhado. Aí o cara, meu amigo, se der um pitbull nas minhas costas aqui, 60 para 100 era meio rasinho. E aí a média de velocidade foi aumentando, e aí ele disse, olha cara, que legal, todo mundo aqui na sala percebeu que pode correr um pouco mais. Aí mas com pitbull atrás, aí ele falou assim, muito bem, com pitbull atrás. E é isso que eu quero dizer para vocês, o pitbull é a sua casa, sua família, a sua conta de luz, o seu bem-estar, o seu conforto, seus sonhos, seus filhos no colégio, a sua saúde, é aquilo que você escolheu como qualidade de vida para estar aonde você quer chegar, né? E se você ainda não chegou, você precisa correr. E se você ainda não correu, você vai estar parado. Exatamente. Então, prepare-se. E aí, olhando para ti, eu disse, nossa, como ela tinha a chave do empreendedorismo, em algum momento alguém foi lá, ou ela mesma virou essa chave. E, de fato, você realmente é uma vencedora
você é Obrigada. uma das mulheres que eu posso dizer, eu estou diante de mais uma leoa, né? Porque são mulheres fortes. Obrigada. Né? E aí, quando você diz assim, poxa, eu desenvolvi esse trabalho para Boticário, fui na Dakota, aí Mary Kay, saí, o mistério do carro cor-de-rosa foi revelado no podcast, pessoal. Que chique, né? Vai ser revelado de tipo gente. E aí pronto, eu saí, minha equipe e o carro. Qual foi o final dessa história? Vamos falar do carro cor-de-rosa. Do carro cor-de-rosa. Né? E até hoje as pessoas, não entregou não? Não, deixa eu falar. Lembrando aí, né, com relação... Obrigada, né, Marcos, por toda a sua fala. Lá na Dakota, quando eu trabalhava, eu fui chamada para ser coringa, né, crescer e tal. E eu nunca quis. Nunca quis. Sim. Porque naquela época, tinha muito a questão de você mexer muito com a sua identidade. Tá. Né? Uma liderança muito mais de Caxias, digamos. Sim, entendeu? Sim. E eu nunca gostei dessa liderança Caxias. Eu gostei de ser exemplo. Tá. Porque eu acredito que quando você é exemplo, você consegue puxar mais para você. Com certeza. Exemplo, eu trabalho com vendas. Quem é a pessoa que tem que vender mais? Sou eu. Claro. Quem é a pessoa que tem que buscar mais pessoas para empreender junto comigo? Sou eu. Perfeito. Por quê? Porque o meu exemplo arrasta. Claro. Falar, as pessoas podem até achar bonito e tal, mas o exemplo ele arrasta, né? Isso. E voltamos para o carro. Aí pronto, né? Quando foi em 2014, eu atingi a meta do carro, né? Que era uma meta de 6 meses, então era julho a dezembro. Então, quando foi em janeiro de 2015, eu cheguei com 2 presentes. Eu cheguei com a minha filha, que eu engravidei mesmo em dezembro, e ganhei o carro cor-de-rosa. Foram 2 presentes, meu marido e eu ficamos muito felizes na época, né? E só lembrando, fazer uma ressalta aqui, quando eu entrei na Mary Kay, eu queria muito que meu marido viesse trabalhar comigo, né? Porque eu viajava. Gente, eu saía de bis para as cidades mais vizinhas. Quando não era, eu pegava ônibus. Teve uma vez que eu fiquei a pé lá em Lagoinha Quixeré, porque eu perdi o carro. Lá vai eu lá em Lagoinha me buscar. Na verdade, eu não fui buscar. Eu pedi carona, peguei uma carona para Limoeiro e em Limoeiro ele foi me buscar. Então, assim, ficava muito mais fácil, porque no tempo eu não dirigia, não era habilitada. E eu dizia pra ele, amor, vem trabalhar comigo, tá? A gente vai ficar rico. Um reforço. Aí eu disse, se você ganhar tanto, eu saio. Aí eu disse, você me dá quantos meses? Eita, já meteu uma proposta e você já foi na contraproposta. Aí ele pegou assim, se até nesse período eu tava construindo a minha casa, que eu não tinha casa, né? Tá. E através da ajuda do meu sogro e também com o salário que eu recebi na Mary Kay, né? Porque o meu primeiro salário, eu passei 2 horas assim, olhando pro caixa, que eu nunca tinha recebido aquilo na minha vida. E eu consegui construir minha casa dentro de 3 meses, né? Então, quando eu construí a casa, que ele viu que eu estava ganhando aquele valor, ele veio trabalhar comigo, né? Perfeito. Então, assim, meu filho, vem trabalhar comigo e a gente vai construir juntos. Sim. E aí, né? Quando foi em 2014, a gente dedicou o nosso tempo. Comecei na casa, né? Voltando. Em março de 2013, sim, né? Quando foi em agosto, a gente se mudou para essa casa. Aí eu bati lá a meta que ele queria, financeira, falando, né? Você convenceu ele que você podia e foi lá e fez. Aí em agosto ele veio trabalhar comigo e quando foi já em dezembro a gente atingiu a meta do carro cor-de-rosa. Então, quando eu bati a primeira meta daquele carro cor-de-rosa, realmente era direito de uso da marca. Porque eu tinha 2 opções. Eu tinha a opção de ficar com o dinheiro e comprar o carro que eu quiser. E eu tinha a opção de ficar com um carro da empresa, com tudo pago por ela. Sim. Até questão de emplacamento, questão também de... manutenção, tudo era pela empresa. Só a gasolina eu colocava. Aí eu peguei isso, não. Então, já que eu estou iniciando nesse trabalho, eu vou ficar com o carro da empresa. E daqui a 3 anos tem uma outra meta. Claro, claro. Né? E quando foi em 2017, aí foi a segunda meta do carro cor-de-rosa. Aí eu atingi novamente essa segunda meta. Aí eu tinha 2 opções novamente. Eu devolveria o meu carro e pegava um outro carro, novo, zero. Ou então, eu ficaria com o meu carro e ele me dava o direito de comprar aquele carro. E me dava o dinheiro. Entendeu? Algo que foi que eu fiz. E na época, eu acho que era 35% o valor do carro a menos. Então, eu peguei o dinheiro que ela me deu e comprei meu próprio carro. Então, o carro é meu. Muito bem. Quem não sabia da história, gente... passando no meu nome. Aquele carro ali que passa quando vocês vê... Pronto, veja a história dela e agora vocês sabem como conquistar um carro cor-de-rosa. Parabéns, porque não é fácil você conseguir a primeira meta, foi lá, pagou com meta de novo e fez acontecer.
Exatamente. É muita dedicação, gente. É muito foco, é muita determinação. Porque não é só falar da boca para fora. Quando você se comprometeu, foi lá e fez. Porque assim, as pessoas quando olham, né, o carro cor-de-rosa, tem duas vertentes. Aquelas pessoas que olham e acham muito distante. E tem aquelas pessoas que olham e pensam que foi muito fácil, né? As mentalidades, né? De bem diferente. Mas eu acredito que foi possível, né? Se antes de mim várias pessoas conseguiram, o que foi que elas fizeram? Então, eu só modelei o que elas fizeram para poder ter os que elas tinham. Performei, né? Então, assim, aí formei muitas líderes dentro da Mary Kay, porque assim, você se forma, você é uma líder, para você crescer dentro da empresa, ter um plano de carreira, você tem que formar outros líderes, né? Ensinar o que você sabe fazer. Seu conhecimento. Exatamente. E ali eu fui, né, até um grau bem elevado, mas tudo na vida tem começo, meio e fim. Aí quando foi no final de 2020, eu decidi recomeçar a minha história, né? Estava querendo algo novo, né? A picada do empreendedorismo picou para eu poder ir mais à frente, conhecer novos negócios, enfim. E eu pedi resignação do meu cargo, né? Mandei um e-mail para empresas que não seria o que estava brilhando nos meus olhos naquele momento. Porque, assim, trabalhar com liderança, Marcos, você não pode trabalhar para si. É verdade. Tu tem que trabalhar para os outros. Então, tentar ser o melhor. Então, quando você não está dando o seu melhor e você se mantém, para mim, ali é covardia. Sim, claro. Entendeu? Claro. Então, não estou dando o meu melhor, as pessoas não merecem o meu pior, então é muito melhor eu recomeçar. Você pensou muito grande. E foi nessa forma que eu decidi sair da Mary Kay. Foi uma decisão muito grande, porque a minha média salarial lá, na época, né, chegava de 8 a 10 mil reais mês. Estou falando de 2020. Isso. Eu cheguei a ganhar muito mais do que isso. Então, assim, foi uma decisão muito séria para eu poder tomar, né? Que não é só a Gerliane, já tinha minha filha, já tinha meu esposo. Para você ver o tanto de coragem que você tem. É isso que me deixa, assim, um admirador de vocês. Porque imagina a pessoa, né? Tendo um bom cargo, tendo um bom salário, construir uma história, construir uma carreira, tendo a família, tendo uma estrutura, tendo que escolher, abrir mão num ponto-chave, neural ali, assim, ó, eu tenho que mexer com essa peça, mas até para isso você saber mexer. Aí vai muito da sua intuição, vai muito de Deus, vai muito da sua fé. E quebrar a cara. E da sua coragem e pagar o preço, né? Porque você sabe que... Eu falo quebrar a cara no bom sentido, mas tudo isso teve... A minha mãe, ela teve um grande papel dentro da minha trajetória. Sim. Eu tinha muito medo de ter filhos, então eu tive filhos muito não velha, né? Mas com 32 anos eu tive a primeira filha. E por quê? Porque eu não queria... eu queria ter uma estrutura para quando eu tivesse o meu primeiro filho. Pensou bem. E a minha mãe, ela foi muito fundamental, porque ela que ficou com a minha filha, ela que cuidava da minha filha. E sempre eu vou ressaltar, e sempre eu vou, né, enfim, ser eternamente grata a isso. Porque não é só deixar a sua filha com alguém, é deixar com a filha com alguém que cuida melhor que você. Perfeito. Né? Dizem que a avó é mãe 2 vezes, né? Eu acho que a minha é as 3, viu? É as 3, que a minha mãe é super avó, né? Então, assim, aí eu saí da Mary Kay, né? Fui para uma outra empresa que era uma distribuição de contratipos de perfume importado, com toda a garra. Peguei tudo que eu tinha, não tinha direito trabalhista na Mary Kay, tá? Porque eu era empreendedora, né? Sim. Tem nenhum tipo de contrato trabalhista, então saí sem nada, né? Mas eu peguei o que eu tinha ali e investi numa distribuidora de contratipos, de cosmético, perfume e tal. Só que a pandemia chegou. Nossa. Né? Aluguei um prédio, estruturei, peguei uma pessoa para me ajudar, né? Enfim, fiz tudo, né? Toda a estrutura. Tudo que manda lá, conforme o figurino, você conseguiu e aí a pandemia... E foi aqui na Dom Lino, né? A casa que eu aluguei uma casa e nessa casa eu tinha vários projetos, né? Trazer essa marca de distribuição, mas também eu queria dar oportunidade para outras pessoas ali. Tipo, um serviço. Eu queria que uma mulher chegasse naquela casa e saísse com a maquiagem, com a unha feita, com a maquiagem na pele, né? Não comprar só o produto, tivesse o serviço. Você tinha um mix de Isso, né? Uma sandália, enfim, eu queria colocar vários segmentos naquela casa para as pessoas encontrar tudo num canto só. Só que, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque é o projeto do Senhor para nossa vida, né? Claro. Aí não foi possível por causa da pandemia. Por quê? Porque eu aluguei e fechou. Né? Nossa, que barra. E assim, a minha mercadoria que eu tinha comprado na época ficou presa nos correios. Ou seja, 45 dias eu com a mercadoria paga, os clientes querendo e presa. Você não tem como reagir. Veja o grau de dificuldade da gente, porque a gente diz que
Empreendedorismo, olha, quando eu falo do glamour, veja o tanto, só um pouquinho, isso é só uma pincelada. Aí tive que entregar o prédio, né, que eu não tinha condições de pagar o aluguel, e eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu olhei para casa da minha mãe, eu vi uma área, eu disse, eu vou construir uma loja aqui. É aqui. Mãe, deixa, vamos lá. Aí construí uma pequena lojinha e coloquei lá, né? Roupa infantil, acessórios, essa marca também. Trabalhei com outras marcas também nacionais de cosméticos. Enfim, só que não era aquilo que ardia o meu coração. Eu passava o dia na loja e quando era tarde eu estava cansada. Eu disse, eu tô cansada de quê? Passei o dia sentada. Porque o meu movimento é esse, eu gosto de pessoas, eu gosto... Atividade, né? Eu não gosto de ter um local geográfico fixo. Eu gosto tá preso ali. Eu gosto de ser livre. Perfeito. Pronto, eu gosto de ser livre, né? Pronto. Aí coloquei uma pessoa para ficar lá, uma pessoa maravilhosa e tal, mas enfim, o comércio não reagiu da forma que eu queria. Enfim, né? Eu acredito que não era ainda aquilo... No seu momento. Não era, né? Aí, nesse período, foi que eu vendi curso de inglês, sem saber falar uma palavra. É corajosa, viu, pessoal? Aí... Não, e o melhor, porque assim, quando eu entrei no curso de inglês, eu entrei pelo Flávio Augusto, né? Pela WhatsApp. A WhatsApp é uma empresa gigante que também se adaptou à pandemia, né? Claro. Eu amei, né? Eu aprendi muitas coisas. Inclusive, que venda não é habilidade, venda é técnica. Aprendi muito, né, com o curso WhatsApp. Vendi também nesse momento, né? Além do curso de inglês, depois que eu fiz o curso de inglês, né? Vendendo o curso de inglês por telefone, no final de semana e à noite. Coisa que quebrou todo o tabu, porque a gente do interior costuma vender no horário comercial, né? Sim, Mas lá não, né? A técnica de venda é você vender enquanto todo mundo está em casa, final de semana e à noite. Então, já foi um grande desafio que eu tive que superar para poder ligar para a pessoa cara de pau 8 horas da noite. Mas, enfim, né? Aí, nesse período também, fiz um marketing digital, vendi curso de marketing digital. Em 1 mês e 10 dias, eu vendi mais de 10 mil de curso. Nossa! Né? Só nas redes sociais e por ligação. Só que também não me encontrei ali, não era aquilo que ardia meu coração. Não era sua praia, aqui na minha praia. Porque tudo que liga você ficar parada e muito estática, para mim, não rola muito. Não é interessante, não te empolga. Exatamente. Aí fui para uma outra empresa de cosméticos, né? Muito boa também. Só que também ainda não foi, e foi o período que a minha irmã faleceu. Em 2022 para 2023. Né? Eu acompanhei toda a doença dela e tudo, e foi o pior ano da minha vida. Difícil, né? Bem difícil, porque ela era depois de mim, né? Então, a gente criou junto, fomos criadas juntas, né? E a que tem mais proximidade a ela era eu, né? Nossa. Eu dizia que ela era minha menina, né? E eu perdi. E foi um momento bem difícil, né? Nossos sentimentos aqui, porque não é fácil a gente perder um ente querido, e principalmente quando existe um elo de ligação muito forte, né? Porque quando meu pai foi embora, eu fiquei sendo o chefe da família. Então, eu me sentia muito responsável, sabe? Eu amava muito. Eu queria dar a primeira bicicleta. Eu queria fazer tudo aquilo que o pai sonha em fazer pelos seus filhos, se tornou a estrutura da Exatamente. família. Exatamente. E foi muito, muito difícil para mim em 2023. E eu estava noutra empresa, que era na Rinodê, né? Me cadastrei na uma empresa maravilhosa também. Só que eu não tive estrutura para me manter ali, né? Devido a tudo isso e tal. E eu fiquei muito, muito, muito ruim. E foi mesmo em 2023, ano passado, que eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, né? Falando da trajetória de empreendedora, né? Sim. Era um negócio que eu não sabia o que era, que eu não acreditava, né? Bem distante da minha realidade, mas que, mais uma vez, eu quis me desafiar, né? Então, fiz meu cadastro, entrei na doTERRA, não sabia ler com CRE, né? Mas procurei um curso. Hoje eu estou me formando pela Escola Viva Mais, nível nacional e internacional de aromaterapia, né? Por quê? Porque eu precisava entender daquilo que eu estava falando, claro, né? Esse é um fundamental. E é isso, né? Vou fazer 1 ano agora, né? Que eu fiz o meu cadastro na doTERRA, já vendi muito, já ajudei muita gente, né? Porque a consultoria, a venda em si, não é você vender por dinheiro, é você vender para ajudar alguém, né? Perfeito. E dentro da doTERRA também eu tenho umas pessoas que também eu ensinei, né? A vender, a indicar o melhor óleo,
ao melhor protocolo, são produtos naturais. E ainda nessa pegada de produtos naturais que eu amei, que hoje eu entendo, né? O quanto que a gente tem que buscar, sim, produtos mais naturais, produtos mais puros, veganos. Menos química, né? Sem parabenos, sem metais pesados, sem próprio petróleo, né? E foi aí que eu descobri essa mais nova empresa, né? Acho que você vai fazer algumas perguntas com relação a ela, que ela também é nessa mesma pegada de produtos naturais. Mesma filosofia que você está se identificando. Isso é muito importante. Só que é uma empresa que ela trata, né, de uma forma natural, vegano, mas não só óleos essenciais, né? Que ela também tem uma linha de produtos. Ela tem tudo. Ela tem desde a linha capilar, a linha nutritiva, né, de nutrição, maquiagem, perfume, produtos para o corpo, produtos para a pele, envelhecimento, né? Anti-envelhecimento. É uma empresa que já tem mais de 70 anos. Eu conheci essa empresa, né, através de uma pessoa que também era da antiga empresa, né, da Mary Kay, que ela foi para essa empresa por causa da nutrição. O marido dela, o filho dela é esportista, e ela cuida muito da alimentação e tal, e conheceu essa empresa para utilizar. Só que viu quanto que era bom, quanto que podia beneficiar várias pessoas e, juntamente com a empresa... Quanto de resultado o produto entrega, que é trouxe aqui para o Brasil, né? Então, ela é uma das fundadoras aqui no Brasil. O nome da empresa é Farmacy, né? Quando a gente fala assim, liga realmente a cuidados, a farmácia, porque a dona da farmácia, né? O dono que desenvolveu... Ele era um dos maiores médicos da Turquia, que é uma empresa europeia, tem mais de 74 anos. Embasamento profundo, Isso. né? E ele cuidava, o Marcos, dos homens que vinham da guerra. Ele desenvolvia remédios, ele desenvolvia pomadas, né? Quando passou a guerra, né? Dr. Tuman, eu acho que esse é o nome dele, ele continuou cuidando das pessoas, só que ele não queria mais estudar com medicamento. Ele queria cuidar com alimento. Com alimento. Por isso que ele desenvolveu a linha de nutrição. Partiu para o lado da nutrição. Da nutrição. Isso é muito importante porque eu acho que é a base de todo ser humano. Você está bem nutrido, você está... eu costumo também falar muito aqui sobre os 3 pilares que eu uso. Da minha prática de vida, meu habitual de vida, é que você tem que cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito e cuidar do seu corpo. Na parte espiritual, sua fé é ligação com Deus. Isso. Na parte da sua mente, nós sabemos que existe aí... o mundo está cheio de opções, de conteúdos, enfim. Mas eu acho que você tem que fazer um filtro e colocar no seguinte sentido. Olha, eu aqui na minha mente só entra aquilo que eu permito. O que não permito está fora. Em relação ao seu corpo, você se manter saudável no máximo que você pode. Que a gente sabe que a alimentação hoje deixa a desejar, porque a gente sabe que a carga de agrotóxico em alimentos é muito alta, nem sempre cumprir aquilo que é para cumprir. E eu acho que quando você suplementa, você tem uma nutrição de qualidade, ela é fundamental para estar ali balanceando, para te estar dando algo a mais que ali no outro você não encontra. E eu acho muito importante isso. A pergunta que eu quero fazer para ti é que, por exemplo, eu até tomei aqui uma nota e fiz uma cola aqui para mim, né? E, por exemplo, quando você fala do produto, né? Essa empresa, ela está no segmento... você entrou, alguém te convidou, isso seria um marketing multinível, que você prepara pessoas e traz para estar desenvolvendo esse negócio junto com você? Exatamente. Falando um pouquinho do multinível, tem muitas pessoas que têm um preconceito. Mas eu acredito que esse preconceito existe porque não conhece de verdade, né? Porque o multinível nada mais é do que uma empresa que tem um produto, né? Falando da Farmacy, ela é uma empresa que ela tem desde a nutrição, saúde, linha capilar, né? Não é só uma linha capilar, são todas de tratamento, né? Perfeito. Tem uma linha de cosmético, não é só cosmético, é dermocosmético, né? Perfeito. Eu gosto de trabalhar com produtos que realmente dê resultado, eu gosto de trabalhar com produtos bons. Maquiagem, é uma maquiagem que vai tratar o seu rosto. Perfumes são turcos, né? Que maravilha. Ou de parfum, um nível elevadíssimo aí de óleo essencial para uma concentração ser melhor. Perfeito. E o multinível, eu gosto muito, por quê? Porque ele pega a pessoa comum e leva ela ao extraordinário. Porque no multinível você não precisa ser formado, você não precisa ter pai rico, você não precisa ter nada. Perfeito. Você não precisa ter uma universidade, você precisa querer fazer o negócio. Porque o negócio já está feito. O negócio já está feito. Eu preciso o quê? Eu preciso só
acreditar, primeiro, né? Eu sempre tenho que ser o produto do produto. Por isso que quando eu falo do produto é porque eu uso o produto, né? Você consome, Exatamente. E da Farmacy, no começo de abril, né? Eu já estava sentindo essa vontade de algo a mais, né? Eu estava só com os óleos essenciais, mas eu queria algo a mais, porque eu vejo necessidade na minha cliente. Quando eu olho para uma cliente, né? Que eu trabalho com maquiagem, muitas clientes me perguntam sobre maquiagem, cuidados com a pele, uma melasma, enfim. Eu sou muito nessa linhagem, né? De beleza, né? Então, eu estava vendo uma necessidade de trazer algo a mais. E do nada, né? Do nada não, porque Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Nada é por nada, sempre tem um porquê. Aí quando foi começo agora de abril, eu vendo uma pessoa que eu sou muito fã dela, né? Que é a Fabiana. Ela entrou na Farmacy e me chamou muita atenção, né? Que é a minha líder hoje, né? Aí eu vi a Fabiana lá entrando, eu chamei ela, fui eu que a chamei, e ela com toda a prontidão, né? Com todo o amor, com todo aquele... eu acredito que o multinível, ele traz muito isso, né? Quando você trabalha com empresa, o teu patrão nunca vai querer que você seja maior do que ele. Melhor do que ele, ganhar mais do que ele. E no multinível, não. Né? No multinível, você encontra pessoas que ajudam você a se desenvolver para você ser melhor do que ele. Sim. Porque quanto mais os meus liderados sejam melhor do que eu, melhor para ele e para mim. Claro. Né? Porque o multinível nada mais é do que você ter várias pessoas trabalhando num propósito só. E cada um ganhando o seu. Né? Ninguém tira de ninguém dentro do multinível. E é um relacionamento, né? Eu não tenho nada fixo, eu não tenho nada físico, questão, tipo assim, de uma loja. Por isso que o bom do multinível é que qualquer pessoa pode empreender. Desenvolver sem muita, sem muito aparato a partir de você mesmo. Exatamente. Quando você vai colocar uma loja física, que eu falo por causa própria, né? Você tem experiência? Só uma placa já dá um valor de um produto que você vende, que você já tem um retorno dali, entendeu? Na Farmacy, você pode entrar R$130, você já pode ser começar a desenvolver o seu Você negócio. já pode ser um beauty influencer, né? Então, assim... E a Fabi, ela me instruiu, me falou e tudo, e foi através dela que eu conheci a Farmacy. Perfeito. Isso é muito importante, pessoal, como ela falou agora no princípio, né, do multinível, é uma questão cultural, né? Boa parte do mundo já habilidosamente desenvolve esse nicho de mercado, não é? Que não é nada de misterioso, é questão de você querer ir lá, fazer, se dedicar, aprender, desenvolver. É um network absurdo de grande, você conhece muitas coisas, você está no meio de pessoas que pensam grande, que querem desenvolver um negócio. É diferente do tradicional, como ela acabou de relatar agora. A gente tem um hábito do CLT de estar ali, mas realmente, se você tiver vontade de crescer, se desenvolver, buscar aprender a cada dia mais, porque assim, veja bem, você pode hoje sair do seu CLT, pegar uma grana, pegar um valor, um empréstimo ou um acerto de conta com o teu ex-patrão e colocar lá no negócio. Beleza, normal. Você vai ter que atravessar um monte de coisas para você ter um ponto físico, né? E aí, imagine o trabalho que você tem para desenvolver tudo que você precisa. A franquia não é muito diferente e você vai ter que ir lá assumir um compromisso e desenvolver o negócio daquela marca. Já no multinível, eu tive a oportunidade de trabalhar com multinível, né? Por isso que rola aqui uma afinidade sobre esse nicho, esse modelo de negócio, melhor falando. E você, a partir de você, quando você desenvolve, quando você aprende e entende o produto, a filosofia do trabalho que você está desenvolvendo, você deslancha. Você deslancha. E precisa de dedicação, como todo e qualquer outro negócio. Como todo e qualquer outro. Quando a gente fala de dedicação, é uma pergunta que eu vou aqui, e são perguntas pertinentes que a gente vai falar aqui, né? A pergunta básica, bem simples, que eu faço papel de leigo nessas horas. Poxa, quando é que o multinível dá resultado? O multinível dá dinheiro? Não é verdade? Não é uma pergunta das pessoas, curiosidade tremenda. Eu escuto muita pessoa dizendo assim pra mim, mas assim, você trabalha em quê? Aí eu disse, eu trabalho com uma empresa tal. Não, mas assim, trabalho. Eu disse, gente, eu trabalho. E eu trabalho com as duas coisas que eu, desde o início, né, da nossa conversa, eu disse que eu amava liberdade financeira, porque quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Eu não tenho teto. Sim. Né? Geográfica.
né? Você desenvolve a partir de qualquer lugar? Em qualquer lugar, na minha casa, com o meu telefone, numa praia, ou até mesmo batendo em porta, tá? Sim, perfeito. E o segundo é de tempo, tá? Eu posso trabalhar de madrugada, eu posso trabalhar pela manhã. Então, assim, eu acho que essa liberdade de tempo de você acompanhar sua filha no colégio. Ah, Sheila, mas porque você está acompanhando sua filha no colégio, você não está trabalhando da forma que tem que ser? Não, gente, substitui de outra forma, porque eu que faço meus horários. Claro, né? claro. Eu que tenho a minha agenda. Então, assim, o multinível, ele dá muito dinheiro, sim. Eu sou prova viva disso. Agora, o que é que acontece? As pessoas que trabalham para os outros com Z, os outros com Z. Outros, é isso. Quando começa a trabalhar para você, né, no multinível, no marketing de relacionamento mais bonito, né? Isso. Eles não fazem aquilo que fazia para os outros, entendeu? Então, assim, não tem uma agenda programada, não vai que tem que ser feito, não fala com a quantidade de pessoas. A palavra certa é essa, Márcia. Disciplina. Então, você tem disciplina para os outros e acaba não tendo para você quando você está dentro do negócio. Claro. Né? Uma amiga minha disse, não, mulher, eu vou abrir uma loja física porque eu vou ter o compromisso de ir lá todo dia, de manhãzinha cedo e só fechar 6 horas. Aí, quando eu olhei assim para ela, eu disse, porque você ainda tem uma mente de empregado. Porque quando você tem uma mente de presidente de uma empresa, a sua mente te cobra. Claro, claro. Quantas pessoas você falou hoje? Sheila, você falou com quantas pessoas hoje? Qual foi o negócio que você fez? Quantos você vendeu hoje? Porque independente, né, se eu trabalho em casa ou fora, eu tenho uma meta diária todo dia, para quando chegar no dia 30, me dar esse retorno. Perfeito. Então, o multinível dá muito dinheiro, sim. Tem muitas pessoas multimilionárias dentro desse negócio, né? Perfeito. Agora, é o quê? Constância, disciplina, saber realmente o que você quer fazer no momento que você quer fazer. E eu sempre falo, não é a empresa, tá? A empresa é só um caminho, é só uma ferramenta. Perfeito. Mas isso vem de você. Você tem que ter essa mentalidade. Observando as colocações, né, da Girliane, a gente tem que perceber uma coisa. Para tudo que você for desenvolver, e eu costumo dizer aqui, que você tem que ter um propósito. No propósito, você tem que ter planejamento, disciplina, tem que ter estratégia, você tem que ter objetivos claros, metas claras. Porque não é porque ela está falando sobre liberdade, né, de horários, o demográfico, que ela pode estar em qualquer lugar, que ela pode o horário fazer em qualquer horário. Essa tal liberdade que a gente fala está baseada em disciplina. Exatamente. Porque se você for muito bom, você em 2 horas você pode resolver o seu problema de 1 mês. É verdade. Mas isso não quer dizer que você vai passar os outros 28 dias esperando sem fazer nada e cair do céu. Que isso? Isso não existe. Pode ser em qualquer fase da sua vida. Você tem que continuar com as suas metas claras, porque se você não fizer isso, você não vai para lugar nenhum. E se ela chegou onde chegou hoje, se ela tem essa bagagem, experiência, o know-how, vamos dar nem bagagem, não, chegar aqui é know-how. Se ela tem know-how para chegar e a regimentar um time de outras pessoas, replicar o que ela faz de melhor, e no network dela, pega assim, olha, vamos fazer o multinível, porque o multinível é um negócio de escala, é você ir passando para pessoas o teu conhecimento, aquela pessoa passa para outra. Se você não quiser se envolver, quiser ser só um simples consumidor, beleza, tá bom também. E abrindo só um parêntese, o Marcos, e o bom que o multinível, o marketing de relacionamento, ele dá oportunidade para todo mundo. Sim, de igual para igual. Entendeu? Eu já tive, tipo assim, de desenvolver uma dona de casa que pilotava só o fogão. Entendeu? E a autoestima mudou, e as vestimentas mudaram, a forma de se posicionar em casa mudaram, entendeu? Sim. Então, assim, não é só uma venda, né? Sim. É uma transformação de vida mesmo. Claro. Por quê? Porque você está no meio de pessoas que extraem o melhor de você. Sim. Né? Então, o que eu gosto muito do marketing de relacionamento é isso, é pegar a pessoa comum e levar ela ao extraordinário, como me levou. Muito bem. Aí eu ia fazer aqui a pergunta, o que foi que levou ela a escolher esse nicho de mercado, né? E eu acho que você coloca muito bem com suas palavras. Qual foi o ponto-chave em que diz assim, não, é aqui que você já me falou sobre com que você mais se identifica, mas na hora de tomar a decisão de fato, porque daqui a pouquinho, pessoal, a conversa tá muito boa, é até difícil a gente parar o podcast, porque se a gente pudesse, a gente fazia aí um podcast bem maior, mas a gente sempre traz os nossos convidados e a gente tem uma deixa aqui que
ela vai vir mais vezes. Você vem, Gerliane, pra gente conversar mais vezes sobre esse nicho de mercado. Acho que a gente precisa que o propósito do podcast 360MD é levar informação de qualidade para muito mais pessoas, né? Da mesma forma em que você hoje se identificou com uma empresa e ela te trouxe a possibilidade de você passar um produto e que dentro do consumo desse produto, tanto faz na parte estética como na parte nutricional, você tem a possibilidade de crescer como pessoa, de ter uma renda, não é? E você melhorar de vida, porque o mindset da gente, a forma que a gente pensa é muito importante. A gente vai para as considerações finais, mas antes de ir para as considerações finais, eu vou fazer aqui só uma coisa que está aqui comigo, o que leva uma mulher madura como você, com família, com esposo, filhos, enfim, sua mãe, a dizer e ter a coragem de dizer assim, olha, é aqui que eu me identifico. O que te levou para essa decisão a desenvolver esse negócio? Possibilidades de crescimentos. Pergunta de 1 milhão, viu, gente? Possibilidades. Eu olho pro comércio local, eu olho pra nossa atmosfera, sabe? Sim. E eu não vejo uma oportunidade que possa nos levar aonde a nossa mente pode... Perfeito. Entendeu? Sim. Assim, eu vejo tudo muito limitado. Sim. Né? Sim. Financeiramente falando, geograficamente falando, aquela coisa muito... Entendeu? E eu, como eu falei pra você, a Mary Kay, né, que foi a empresa que eu passei mais tempo nesse marketing de relacionamento, ela me deu uma coisa que eu nunca vou poder meio que agradecer a ela. Ela me fez sonhar. Isso. Entendeu? Isso. Então, assim, dentro desse mercado eu vejo muitas possibilidades. Perfeito. Entendeu? Possibilidade de crescer, de desenvolver, de ajudar muitas pessoas, de desenvolver muitas pessoas, de ajudar pessoas, a minha família, né? Enfim. Então, assim, Jair, o que é que você vê dentro desse nicho, né? Desse negócio? Eu vejo possibilidades. Possibilidades. Por quê? Quem vem de uma classe média, aliás, uma classe baixa, é muito difícil, Marcos, viu, as possibilidades. Claro. Né? Às vezes as pessoas têm até uma oportunidade, mas com medo deixa passar. Isso. Então, eu vejo uma oportunidade e dentro dessa oportunidade eu vejo várias possibilidades. Sim, claro. Então, por isso que eu insisto tanto e não desisto, claro, né, desse modelo de negócio que é o marketing de relacionamento. E é muito importante, gente, que a gente, a base de tudo é você ter uma transformação de vida. Porque você não nasceu e você não vai morrer do mesmo jeito. Certeza que a gente vai morrer um dia, todo mundo tem. Isso é notório. Mas você tem que ter em mente que você pode ter nascido no bairro mais humilde, na casa mais humilde. Eu estava falando em off aqui com a Gerliane, e eu vou falar isso de primeira mão. Eu nunca falei, eu falei para pessoas bem próximas a mim, que a minha mãe, quando pequena, minha mãe disse, meu filho... Minha mãe é muito humilde, nós somos de raízes humildes. Me orgulho disso sempre, carrego isso comigo sempre. Isso não vai fazer com que a minha essência mude. O Marcos com R$1, o Marcos com 100 milhões vai ser o mesmo Marcos. Eu digo com meus amigos assim, Gerliane, olha, eu como numa casa de terra, de chão batido, né, que é pratinho de agate, né, que tem o pratinho de alumínio, da mesma forma que eu posso ser convidado para uma casa numa cobertura, louças importadas. O Marcos tem que ser a mesma pessoa. Tem que ser a mesma coisa. Se eu mudar, alguma coisa de errado aconteceu comigo. Correto? Eu digo muito para o Senhor, se for para eu poder mudar a minha essência para ser aquilo que o Senhor não me permitiu a ser, não me permita alcançar. Alcançar. E é isso que é mais importante, você transformar a sua vida. Então, quando a Gerliane chama para ela a responsabilidade de desenvolver um modelo de negócio diferente, um nicho completamente inovador, é um desafio de alta escala. Não é fácil. E siga-se as exemplificações que ela deixou aqui. Para você que ainda tem dúvida, você vai ter muita oportunidade ainda, porque... eu vou me sentir muito honrado ela retornar para a gente falar um pouco mais. Só convidar. Já está convidada. Eu já digo assim, você já se tornou uma sócia do nosso podcast. Né? Ela vindo mais vezes, nós vamos ter um podcast dedicado
tá? Assim você queira, a esse novo modelo de negócio que ela está desenvolvendo. Sim, e eu acredito com certeza. que tem muitas novidades por aí. Com correto? certeza, amigo. E é muito bom para que você possa se espelhar, se inspirar, né, com toda essa trajetória e tomar uma decisão para si, porque às vezes você está só com um pouquinho de dúvida se vai ou não vai. Exatamente. E aí Será você que dá olha, certo? né, você olha para uma mulher como ela assim, poxa, se ela chegou, eu também chego, né? Eu também A posso. oportunidade está aí para todos. O sol está aí para todos, mas eu digo aqui nessa mesa que a sombra é para poucos, tá certo? Isso. E só pegando sua deixa, Marcos, né, para finalizar, a Farmácia é uma empresa nova, né? Pioneirismo. Ótimo. Aquilo que está chegando no Brasil agora. A empresa tem 74 anos, mas no Lá Brasil... fora, e aqui é novo. Aqui chegou dia 22 de março, aqui no Brasil. Bem recente. Que Né? legal. Tanto que hoje nós temos para comercializar, hoje são 26 de abril. Né? Mais de 130 produtos vai chegar só no dia 11 de maio. Então, assim, muito legal. novo, né? E eu sempre costumo dizer, quem chega primeiro bebe água limpa. Perfeito. Né? E na farmácia, até dezembro, vai chegar mais de 1.000 produtos. Sim, dentro sim, de sim. uma gama, assim, gigante. Perfeito, Então, perfeito. é uma oportunidade de ser o pioneiro. Por que eu consegui muitas coisas lá atrás, em 2012? Porque eu fui a primeira consultora, a primeira diretora e a primeira diretora carroça do Vale Jaguaribe. Perfeito. Então, o campo estava verdinho, né? Verdinho. E eu vou te fazer aqui uma proposta quase que indecente. Você pode, no dia em que a gente for falar desse modelo de negócio, você pode trazer alguns produtos para a gente colocar aqui. Sim, trago todos. Para a gente fazer um podcast dedicado, que essa é a proposta do nosso podcast 360MD. Abrir portas para mais pessoas, conhecimento para mais pessoas. Com certeza. Ainda vou trazer as minhas sócias. Muito bem, muito bem. Nós vamos fazer um podcast aqui. Fiquem atentos. Aguardem que vai ter novidades por aí nos próximos episódios, entendeu? Fiquem atentos. Suas considerações finais e logo em seguida eu vou me despedir do público, porque realmente não dá nem vontade de encerrar. Tem tempo, né? É. Marcos, primeiro eu quero agradecer novamente ao meu Deus, porque tudo que foi falado aqui foi Ele que colocou na minha boca. Que né? maravilha. Eu sentei aqui e disse, Senhor, conduza. Né? Comunicação. Conduza porque tem algo que alguém precisa ouvir. Sim, né? sim, sim. E eu quero agradecer a vocês, né? Muito obrigado. A Nayane está aqui nos bastidores, viu? Ela fica na produção. Porque foi através dela, chamou muita atenção o trabalho dela lá na clínica, que eu estava fazendo um trabalho, me chamou muita atenção. E fui eu, tu trabalha aqui, que eu sou meio, né? Eu sou meio pra frente. Isso, mas é importante. Né? E quero agradecer demais a oportunidade. Né? Esse aqui, gente, é um local abençoado, rico de oportunidade. E eu quero fazer até um chamado mesmo para as pessoas de Russa, cidade vizinha, que aproveita. É da nossa cidade, sim, né? É perfeito. Gente da gente Perfeito. que dá uma oportunidade dessa de você contar a sua história, de você falar do seu negócio. O Marcos, gente, ele vai ser um divisor de águas, né? O MD Studio. Na minha vida, nessa nova etapa, né? Como eu estava falando com ele. Porque eu sempre trabalhei muito só, né? E hoje não. Hoje eu quero ter uma equipe que trabalham comigo para poder fazer a mídia. Porque eu entendo que o digital veio para ficar. Sim, e o alcance é muito maior, muito, né? muito. E eu falo com as minhas amigas, eu sou daquelas assim que eu saio logo espalhando, né? E eu já falei para minhas amigas, ó... Ela é boa de comunicação com o pessoal. Prepare o terreno, né? Vai lá na MD, veja a proposta, veja o trabalho deles, que é sensacional. E só gratidão, tá? E você sabe, eu sou bem facinha, pode me chamar. Ah, que maravilha, gente. Que o convite já está aceito. Perfeito demais, porque assim, a gente... isso é gratificante pra gente, porque quando a gente... as pessoas que têm propósito se encontram, sai faíscas assim, ó, os olhos brilham, o coração palpita, você se arrepia e vai, porque é mais uma pessoa que acredita que você tem um potencial para desenvolver aquilo que você se propôs. Então, essa moça que está aqui, com muita propriedade, com muito respeito, minha eterna gratidão, agradecer a Deus principalmente, porque nós somos iluminados por essa oportunidade, fazendo um pouco daquilo que nós sabemos, mas são dons e talentos desenvolvidos com essa base divina que nos municia e que nos faz colocar o pezinho todo dia para fora da cama e dizer assim, eu vou vencer mais um dia. E é grato quando acorda, grato quando se deita, porque é só isso que a gente tem dentro de um propósito e numa filosofia de vida, com fé em Deus para que tudo aconteça da melhor forma possível. Tem os percalços,
mas Deus te prepara para isso também, que Ele não dá um fardo para quem não pode carregar. Eu acredito muito nisso. E óbvio, sem sabedoria, meus queridos, nós não vamos para lugar nenhum. Com tudo que você tem, com tudo que você aprende, com os dons, com os talentos que você recebe, se não tiver sabedoria, você não desenvolve nada, você não faz nada. Nada prospera. Fé é você acreditar naquilo que você não vê, não é verdade? É verdade. E eu tenho isso comigo, carrego isso comigo todo santo dia. E esse espaço ele foi feito para isso. O podcast 360MD é um espaço feito para dar oportunidades para as pessoas que querem desenvolver os seus talentos, os seus negócios. E de fato, hoje a gente teve assim um dia maravilhoso, nós ganhamos muito, porque assim, quando duas pessoas se encontram, as mentes não são mais as mesmas. Hoje eu saio com um pouco da bagagem da Gerliane e ela sai com um pouco da minha bagagem. Exatamente. E a gente consegue, dentro de uma filosofia de vida, crescer juntos. E nós temos a grata felicidade de estar fazendo parte do seu propósito, do seu projeto de vida. Eu quero lhe agradecer pessoalmente para a gente conseguir fazer com que você tenha tudo o que você precise para alavancar sua carreira, seus negócios. Glória. Porque assim, tu imagina, você já é um foguete. Você já é proporcionalmente a uma pessoa que atinge fácil aquilo que você se propõe. Mas, como ela falou, no digital tudo mudou. Depois do pós-pandemia, tudo mudou. As coisas estão numa velocidade absurdas. E você tem que ter conhecimento, você tem que ter domínio de causa para você permear em coisas que até então você não sabia. O modo de consumir mudou, as consciências mudaram, enfim. E nós, quanto empresa de marketing, uma agência digital, nós estamos aqui para dar suporte a quem nos procura, principalmente aos nossos clientes. E você que ainda não é nosso cliente, sinta-se convidado. Corre porque o tempo é curto. Corre que daqui a pouco, meu filho, não vai ter mais vaga. E o tempo não para. E a gente está aqui justamente para viver esse propósito. E quando a gente encontra pessoas para dividir, a felicidade é muito maior, porque o êxito vai ser maior. Oh, glória. Minha querida, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Honradíssimo. A Nayane fica aqui nos bastidores, é porque ela controla o nosso tempo. É a mulher do tempo que ninguém vê, né? Mas, enfim, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Sinta-se à vontade, venha mais vezes. E o podcast 360MD vai ficando mais uma vez com uma grande mulher, uma grande empreendedora. Gente, o nosso abraço. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.